Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês. E nós estamos dando início a mais um culto da família. Hoje um dia especial, porque é Dia das Mães. Então, minha oração é para que o Senhor possa estar abençoando a cada mamãe. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 8. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo um nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Porque esse texto da palavra do Senhor está falando sobre Jesus. Está falando que por conta dele ter morrido naquela cruz, pela minha vida e pela sua vida, pelo fato dele ter nos redimido, então Deus o exaltou sobremaneira, diz a palavra de Deus, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Há poder no nome de Jesus. Há poder para salvar, há poder para curar, há poder para libertar. Por quê? Porque o Senhor Jesus, naquela cruz, derrotou todo o principado e nos libertou, nos tornou filhos. Nós que estávamos perdidos, o Senhor então nos resgatou. E ao terceiro dia ele ressuscitou, concretizando a obra salvadora, a obra salvífica do Senhor. Amém? Sobre a minha vida e sobre a sua vida. Para esse nome, para esse Deus, que eu quero convidar você nessa noite a orar, a louvar, a cultuar, a engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, diz a palavra do Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá como igreja do Senhor, de estar reunido no Teu nome, no nome de Jesus, pela oportunidade maravilhosa de nos relacionarmos, pela oportunidade maravilhosa de estar na Tua presença, de Te adorar, Senhor. Então, Pai querido, Deus maravilhoso, recebe a nossa adoração nesse momento. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja louvado nessa noite, aonde a Tua igreja estiver, Senhor, em cada lar, Senhor. Ó Pai, em cada família, Senhor, que o Teu nome seja glorificado e engrandecido, porque o Senhor venceu
toda potestade, o Senhor venceu o maligno, o Senhor venceu a morte, e nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Amém, Senhor. Deus, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua obra, porque tu és merecedor e digno de toda a honra e de todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Vamos para um momento de louvor. Convido você a louvar a Deus conosco. Te adoramos, Jesus. Receba o nosso louvor, Pai, essa hora, a nossa adoração, Senhor. Pois é para isso, Pai, que viemos aqui para adorar e bendizer ao teu santo nome, Jesus. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Diga exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, aplauda o Senhor nessa noite. Canta seu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e engrandecido nessa noite. Aleluia, Senhor. Nesse momento eu queria convidar você a orar pela tua casa, pela tua família, amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, Pai. E, Pai, intercedemos, Senhor. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa abençoar, Senhor. Possa abençoar cada pai, Senhor, cada mãe, Senhor, Deus, dando sabedoria, Senhor, Deus, para cada esposo, para cada esposa, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus,
nós te apresentamos, Senhor, e intercedemos, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Nos levantamos, Senhor, nos levantamos nessa noite, tomamos posição, Senhor, para declarar, Senhor, que a nossa casa pertence a Ti, Senhor. Ó Pai, também te pedimos, Senhor, por cada filho, por cada filha, Senhor. Declaramos que eles são herança Tua, Senhor. Geração bendita do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós intercedemos, Senhor. Ó Pai, declaramos, Senhor, que eles são, ó Pai, uma bênção, Senhor, que eles pertencem a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. E declaramos a libertação, Senhor. Declaramos a salvação, Senhor. Declaramos a cura, Senhor, no Teu nome, Senhor Jesus. Pai eterno, nós queremos nesse momento também, Senhor, interceder por todos aqueles que estão enfermos, meu Pai, por todos aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, Senhor. Ó Pai, porque estão passando por enfermidade, Senhor. Ó Deus, ó Pai, intercedemos, Senhor, por essa pandemia, Senhor, que está acometendo ao mundo, o Brasil, Senhor. Ó Deus, a Tua igreja, Senhor, pelas pessoas, meu Pai, que estão doentes, meu Pai. Ó Deus, nós queremos interceder, Pai, para que haja cura, Senhor, para que haja, Senhor, um retrocesso, Senhor, desse vírus, meu Pai, para que haja, Senhor, cura, Senhor. Nós repreendemos este vírus, meu Pai, que acometeu, Senhor, o mundo, que acometeu, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Pai querido, nós queremos nessa hora, Pai, declarar, Senhor, a Tua cura, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, sobre todas as sequelas, Senhor, todos aqueles que foram acometidos dessa doença, Senhor. Ó Pai, que cada sequela, Senhor, ó Deus, desapareça, Senhor. Toda falta de ar, eu quero repreender nessa hora, neste momento, toda falta de ar, Senhor, toda queda de cabelo, Senhor, toda fraqueza nas pernas, meu Pai, em nome de Jesus, toda perda de olfato, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma cura sobre esse meu querido irmão, sobre essa minha querida irmã, Senhor, fortaleça as pernas, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós não aceitamos, Senhor, essa enfermidade, nós não aceitamos, Senhor, essa sequela, Senhor, sobre o nosso povo, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre as pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que haja cura, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos cura. Há poder no Teu nome, Senhor, para curar, há poder no Teu nome, Senhor, para libertar, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, Senhor. Toda hérnia de disco, Senhor, ó Pai, seja repreendida nesse momento. Todo câncer, Senhor, maligno, Senhor, seja repreendido, porque Tu és maior do que o câncer. Toda depressão, Senhor, que acomete as pessoas, todo espírito de tristeza, de ansiedade, Senhor, seja repreendido nessa hora. Que a Tua paz, que a Tua alegria, Senhor, venha sobre essas vidas, meu Pai. Toda diabetes, Senhor, seja, ó Deus, nesse momento repreendida, Senhor. Pai, nós oramos pela nossa igreja, Senhor, em Vila Mirante, Senhor. Oramos, Senhor, por cada lar, Senhor, por cada família representada, Senhor. Oramos pelos pastores, Senhor. Ó Pai, pelo pastor Valdemir, Senhor, que está com fraqueza nas pernas, Senhor, meu Pai. Receba saúde sobre a Tua vida. Receba fortalecimento sobre as Tuas pernas, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoe, Senhor, cada departamento da nossa igreja, Senhor. Abençoe a liderança, abençoe os membros, Senhor. Abençoe cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor. Expanda o Teu reino, Senhor, no nosso meio, na nossa região, Senhor. Ó Deus, que o Teu reino se expanda. Usa a nossa vida, Senhor, para que o Teu nome seja conhecido, Senhor. Ó Deus, edifica, Senhor, uma igreja, Senhor, forte, uma igreja comprometida, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Ó Deus, eu também oro por missões, Senhor. Eu oro, Senhor, pelos missionários, Senhor, que nós temos sustentado, meu Pai.
ali na Tríplice Fronteira, Senhor. Ó Pai, do Brasil com o Paraguai, com a Argentina, Senhor. Ó Deus, eu oro, Senhor, especificamente pelos pedidos que eles nos fizeram, Senhor. Eu oro pelas suas vidas espirituais, Senhor. Para que haja saúde espiritual, Senhor. Para que haja, Senhor, novas revelações, Senhor, da Tua Palavra. Que haja, Senhor, um renovo do Teu Espírito, Senhor. Uma força, Senhor, dos céus, Senhor. Oh, Deus, continua sustentando eles ali, Senhor, no espiritual, Senhor. Continua dando unção, Senhor. Continua dando graça, Senhor. Poder, autoridade, Senhor, para pegar a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, pelas suas emoções, Senhor. Pelos seus sentimentos, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha ali, ó Deus, abraçá-los, meu Pai. Para que eles possam sentir a Tua presença, sentir o Teu amor, Senhor, sentir que o Senhor está com eles ali, Senhor, que o Senhor não os desampara, Senhor. Oh Deus, eu oro, Senhor, pela saúde física deles, meu Pai, para que eles sejam protegidos, guardados, Senhor, de qualquer enfermidade, Senhor. Continua fortalecendo os seus físicos, meu Pai, para que eles continuem, Senhor, fortes, meu Pai, ali na Tríplice Fronteira, Senhor. Oh Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor levante novos intercessores, meu Pai. Levanta gente, Senhor, comprometida com o Teu reino. Gente que ora, Senhor. Gente que intercede, Senhor. Gente que sustenta, Senhor, esses missionários, meu Pai, ali, Senhor. Para que eles sintam, meu Pai, a intercessão do Teu povo. Para que eles sintam, Senhor, a intercessão da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Levanta intercessores, levanta gente comprometida com a oração, Senhor. Meu Pai amado, eu quero Te pedir, Senhor, pela equipe ali da Tríplice Fronteira, Senhor. Pai, eu quero orar, Senhor, pela unidade deles. Eu quero orar, Senhor, para os projetos, meu Pai. Eu quero orar, Senhor, pelas estratégias, Senhor. Ali, Senhor, naquelas famílias, meu Pai, muçulmanas, meu Pai. Senhor, eu oro especificamente por aquela família, Senhor, que uma das crianças, Senhor, se converteu, Senhor. Oh, Pai, eu oro, Senhor, para que o pai, a mãe, os irmãos, Senhor, eles aceitem essa criança. Eu oro pela salvação deles, meu Pai. Eu oro, Senhor, para que eles venham Te conhecer, Jesus. Senhor, eu oro por aquela família, Senhor, que está abrindo as portas ali, Senhor, para que os filhos sejam educados no português. Senhor, eu oro, Senhor, para que através dessa porta, dessa estratégia, Senhor, o Teu nome seja conhecido, a semente do Teu evangelho seja, Senhor, plantada, seja, Senhor, jogada ali, Senhor, e que frutifique, Senhor, e que aquelas famílias, meu Pai, venham a se salvar, Senhor. Fortaleça os Teus filhos ali, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, eu oro, Senhor, para que haja libertação, para que as correntes se quebrem, para que o inimigo, Senhor, seja repreendido, Senhor, para que vidas venham a ser libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Receba a libertação na tua casa, receba a libertação na tua família, receba a libertação que o Senhor te dá nessa noite, receba a salvação que nós só temos no nome de Jesus. Receba, porque o Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Receba cura sobre o teu físico nessa hora, em nome de Jesus. Amém. E que você possa repetir comigo: eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esse momento de oração. Se você tiver um pedido de oração, então eu quero que você escreva, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, que deve estar aparecendo aí na tela.
Você também pode escrever uma mensagem. Esse culto está sendo ao vivo, então você pode escrever uma mensagem aí pelo Facebook e nós também estaremos intercedendo, ok? Pela tua vida, ok? Nessa hora eu queria convidar os irmãos para ofertar ao Senhor. Nós vamos estar consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Eu ia ler um trecho da palavra do Senhor, que está lá em Gênesis, capítulo 4, verso 3 a 5. Gênesis, capítulo 4, verso 3 a 5. Diz assim: Aconteceu que, ao fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Veja, meus amados irmãos, que quando nós ofertamos ao Senhor, é importante a gente tomar cuidado com o nosso coração. A motivação e a atitude do nosso coração são muito importantes nesse momento, no momento da oferta. Eu convido você a ofertar ao Senhor, porque a oferta e os dízimos, eles são como um culto ao Senhor, como uma oferta ao Senhor, uma oferta de gratidão, uma oferta ali de reconhecimento de que tudo vem do Senhor. Por isso que o nosso coração, quando a gente vai ofertar, quando a gente dizima ao Senhor, a motivação, a intenção que está lá no nosso coração é muito importante. Porque se a motivação e a atitude for errada, então o Senhor não vai aceitar. Não vai aceitar essa oferta. Então, veja que a palavra do Senhor fala que que Caim, ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Não diz que ele não ofereceu a oferta, ele ofereceu. Porém, ele ofereceu qualquer oferta. Uma oferta a palavra do Senhor não fala, pode ser do que ele tinha a mais, né? Ou uma oferta qualquer, não é? Veja, Caim não deu uma oferta de coração ao Senhor, ao passo que Abel ele deu das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Veja que Abel deu das primícias, quer dizer, ele deu os primeiros frutos, ele deu daquilo que chegou primeiro na mão dele, ele não deu qualquer oferta. Caim deu uma oferta qualquer, do que lhe sobrava, não é? Abel não. Abel deu das primícias. Por isso que nós temos que honrar o Senhor, temos que dar ao Senhor uma oferta, mas uma oferta de qualidade. Não é qualquer oferta. Muitos nem ofertam ao Senhor. Muitos deixam de dizimar, muitos deixam de dar uma oferta ao Senhor, enquanto que nós somos chamados a ofertar ao Senhor daquilo que Ele tem nos dado, daquilo que Ele tem suprido na nossa vida, daquilo que tem chegado na nossa mão. Então, quando o Senhor nos abençoar, nós temos que dar das primícias, do melhor. Abel deu do melhor que o Senhor tinha dado para ele. Então, que eu e você, nessa noite, aprendamos isso. Aprendamos que nós temos que dar o melhor para o Senhor. A melhor oferta,
Amém? Não importa a quantidade, não importa se é muito, se é pouco, o que importa é a atitude e a motivação do teu coração, entende? Então você tem que dar o melhor para o Senhor. O Senhor nos chama nessa noite a fazer isso, a reconhecer, porque quando você dá os primeiros frutos, quando você dá das primícias ao Senhor, é como se você estivesse reconhecendo que tudo vem de Deus. É como se você estivesse reconhecendo que tudo que você possui vem de Deus. E isso é uma demonstração de fé. Isso é uma demonstração de fé. Por quê? Porque nós devolvemos para Deus em forma de gratidão, em oferta a Ele, do melhor que Ele tem nos dado, entende? E como uma demonstração de reconhecimento que tudo vem de Deus. Amém? Glória a Deus, que nós possamos ofertar dessa forma. Vamos orar agora, nesse momento, para consagrar os dízimos e as ofertas. Antes, dizer para vocês que nós estamos precisando da ajuda dos irmãos, porque nós estamos mudando a igreja nesse exato momento. Nós estamos voltando ali para a Vila Mirante e nós estamos fazendo várias dívidas, né, para poder adequar o local, adequar o local ali para que a igreja possa cultuar ao Senhor, né? Então isso vai dinheiro, é caro. Então nós precisamos da ajuda dos irmãos, nós precisamos da fidelidade dos irmãos. Glória a Deus, porque nós temos alguns irmãos que são fiéis, são leais, então eles continuam ofertando, continuam dizimando. Então eu te convido a continuar sendo fiel, leal, e você que não contribui, que você possa contribuir ao Senhor, possa ofertar ao Senhor, não importa a quantidade, você continue, porque a igreja do Senhor precisa, né? Precisa da tua oferta. Tem que pagar o aluguel, tem que pagar a água, a luz, agora as despesas. Então nós precisamos da tua ajuda, ok? Vamos orar consagrando a Deus nesse momento. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por todos os depósitos, Senhor, por todas as ofertas, por todos os dízimos, Senhor, que foram, ó Pai, depositados, Senhor, entregues, Senhor, na tua casa, Senhor. Pai, eu quero consagrar, Senhor, diante da tua presença, Senhor, e que, ó Deus, o Senhor possa abençoar esse meu querido irmão, essa minha querida irmã, pela lealdade, pela fidelidade deles com a tua obra, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, a provisão ali, Senhor. Que o Senhor possa sempre prover, meu Pai, que nada venha a faltar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, continua prosperando na vida dos meus irmãos. Continua, Senhor, derramando uma bênção sem medida, Senhor. Ó Pai, continua, Senhor, fazendo com que a sementeira, Senhor, continue dando sementes, meu Pai. Então, Senhor, ó Pai, faça, Senhor, que o teu povo seja abençoado nessa hora. Eu libero uma palavra, Senhor, de bênção, de prosperidade sobre a tua igreja, Senhor. De igual forma, Senhor, eu também, Senhor, abençoo aquele que não pode dar porque está desempregado, Senhor. Não tem como dar. Então, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, abençoar de igual forma, Senhor. Consagramos os dízimos e as ofertas na tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você não sabe o número da conta corrente da igreja, então você pode anotar aí. Banco Itaú, agência 6906. Conta corrente 21 508, dígito 9. E o nosso Pix é 28 769 369 0001 82. Ok? Quando você efetivar o seu depósito bancário, eu pediria a gentileza de você enviar o comprovante para o Davi ou para a Cris, para que
esses valores sejam identificados e sejam contabilizados na igreja. Envie e mencione se é oferta, se é dízimo ou se é oferta missionária. A semana que vem é o terceiro domingo do mês. É o domingo da oferta missionária. Eu gostaria de chamar os irmãos para que vocês separem algum valor durante essa semana para estar depositando a título de oferta missionária. Nós oramos aqui pelo casal que nós temos sustentado ali na Tríplice Fronteira. Nós também temos enviado uma parte do dinheiro das ofertas a Portas Abertas, que abençoa a igreja perseguida. Nós também temos enviado uma parte do dinheiro também para a oferta missionária nacional, que é da Convenção das Igrejas do Brasil para Cristo do Estado de São Paulo. Ali eles abençoam a missão Desafio, ok? Então, não deixe de contribuir com ofertas também. Eu acredito que é só. Vamos aos anúncios agora. Os nossos cultos estão ocorrendo, por enquanto, de forma online. Às quartas-feiras nós temos culto de ensino da Palavra de Deus e começa às 8 horas em ponto, ok? Nós estamos falando sobre um tema maravilhoso, que é fé e autoridade, e nós estamos falando especificamente sobre o nome de Jesus. Aos domingos, o nosso culto é às 18 horas em ponto. Não deixe de se conectar na hora exata. Congregue, mesmo que de forma online. Pare tudo que você está fazendo aí na sua casa, ok? Se conecte na internet e congregue. Congregue com a tua igreja, com os teus irmãos, com a tua família espiritual, ok? Seja fiel a Deus, seja fiel à tua igreja. Também na quarta-feira é dia do nosso jejum. Dedique um tempo que você mesmo pode estabelecer para estar jejuando. O jejum é total, inclusive de água. Então, separe esse tempo na quarta-feira em prol da tua vida espiritual, em prol da tua santificação, em prol da igreja, para que a igreja avance em autoridade, amém, em unção, para que vidas venham a ser ganhas para Jesus. Olha quantos pedidos maravilhosos nós temos, quantos objetivos maravilhosos nós temos para jejuar. Amém? Jejue pela tua casa, jejue pela salvação dos teus familiares, guerreie ali em oração, em jejum, ok? Se posicione em Deus, tá? Amém? Então, esse jejum é na quarta-feira. Às sextas-feiras, nós temos as células. Ali no Jardim Guarani também estão acontecendo online. No Jardim Guarani, através da vida do Adriano e do Ademir, no Jaraguá, através da vida do Alex e do Davi. E também nós temos na segunda-feira a célula da Vila Mirante, que é o Edson e o Carlinhos que são responsáveis. Então, todas as células começam às 8h30 da noite. Não deixe de se relacionar na célula. Tem muita gente que não entra. E deixa de se relacionar com a igreja. É uma visão da nossa igreja o se relacionar. Então, procure se relacionar em alguma das nossas células, tá bom? Também, não deixe de divulgar o nosso canal ali do YouTube. Nós temos um canal onde a gente está fazendo um acervo de todas as mensagens, todos os estudos que nós estamos fazendo com a igreja. Os cultos estão sendo também ali armazenados, ok? Não deixe de divulgar para o teu amigo, para a tua família, tá? Para que o maior número de pessoas possam ser abençoados com o reino de Deus. Eu creio que é só. Nós agora vamos ouvir a palavra de Deus através da vida do Edson. Eu tenho dividido esse tempo com ele e vamos estar então com nossos corações e mentes abertos para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração. Amém? Deus abençoe.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Uma alegria estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos. Queria te convidar nesse momento para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Pai Santo, Pai querido, te louvo, te exalto, glorifico o teu santo nome, Senhor. Eis aqui a tua palavra. Venha falar conosco, com a tua igreja, com o teu povo, Senhor. Traga revelação aos nossos corações nesta noite, Senhor. E que a tua palavra cumpra o propósito dela, Senhor, nas nossas vidas. E que nós, como igreja do Senhor, venhamos a produzir o fruto desejado pelo Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, palavra do Senhor hoje para nós, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, onde ela se refere aos dispenseiros de Deus. Amém? E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, o versículo de 1 Coríntios 4, 2 nos mostra que nós, como igreja do Senhor, somos despenseiros de Deus. Amém? Ou seja, nós temos uma responsabilidade perante Deus pelo uso apropriado. Amém? Então nós temos uma responsabilidade diante de Deus pelo uso apropriado. Do quê? De algo que não é nosso, de algo que não nos pertence. Ou seja, nós somos responsáveis pelo uso apropriado do tempo, que pertence a Deus, das oportunidades que pertencem a Deus, das capacidades que pertencem a Deus, das posses, das bênçãos da terra e os recursos da terra. Então veja que o Senhor colocou sob o nosso cuidado todas estas coisas. E nós somos responsáveis, nós como igreja, somos responsáveis perante Deus pelo uso apropriado de todas estas coisas que o Senhor colocou sob o nosso cuidado. Amém? Então eu e você somos responsáveis pelo uso apropriado de todas estas coisas que pertencem a Deus. Amém? Nós vamos falar mais ainda a respeito disso. Você vai compreender mais ainda a respeito dessa questão. Então veja que a mordomia, amém? A mordomia, ela é um privilégio, é uma oportunidade, é um privilégio, é um prazer para nós, igreja, e a gente tem que reconhecer isso, que é um privilégio, que é um prazer para nós, né? O fato de Deus nos conceder, né? E de colocar sobre o nosso cuidado todas as coisas. Então, a mordomia é um privilégio que Deus nos concede, é um privilégio que Deus nos dá, a fim do quê? De nós desenvolvermos o amor de Deus neste mundo. Amém? Então, veja, um mordomo ou despenseiro é a mesma função. Amém? Então todos nós sabemos o que é um mordomo, né? Então o dispenseiro também está relacionado a isso. Então um mordomo ou dispenseiro é uma pessoa que administra os bens de outra pessoa. Resumindo, é isso. Amém? Então nós somos mordomos de Deus. Nós somos dispenseiros de Deus. Ou seja, o Senhor nos deu a responsabilidade de administrarmos os bens de Deus
de nós administrarmos tudo aquilo que pertence a Deus. Deus colocou sob a nossa responsabilidade, Deus colocou em nossas mãos para que a gente administre e para que a gente usufrua também de todas estas coisas de maneira apropriada. Que a gente usufrua de todas estas coisas com sabedoria, com entendimento, com discernimento, ou seja, com direção do Espírito Santo. Amém? Então é uma responsabilidade, e por ser uma responsabilidade ainda mais de usar e de administrar bens, de administrar coisas as quais não nos pertencem. Amém? Então nós somos responsáveis. Temos que ser responsáveis. E é justamente isso que o Senhor quer tratar com a minha vida e com a sua vida. Então veja, um mordomo ou um dispenseiro é uma pessoa que administra os bens de outra pessoa. Amém? Veja, o mordomo, o dispenseiro, ele próprio não possui esses bens. Ou seja, esses bens não são dele. Esses bens não são nossos. Mas ele tem o privilégio de desfrutá-los e de usá-los de modo a beneficiar fielmente ao seu Senhor. Amém? Lembra lá 1 Coríntios 4:2, finalzinho fala: o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. Então, o dispenseiro, ele próprio não possui esses bens. Amém? Mas ele tem o privilégio, Deus nos deu o privilégio de desfrutarmos e de usarmos de modo a beneficiar fielmente ao seu Senhor. Então nós temos essa responsabilidade. Deus nos deu essa responsabilidade, nos deu esse privilégio de poder desfrutar de algo que não é nosso e de usar algo que não é nosso, de modo que isso venha a beneficiar fielmente o seu Senhor, ou seja, de modo que isso venha a glorificar o nome do Senhor, de modo que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha vida e da sua vida, como mordomos dos bens de Deus, como mordomos de tudo que pertence a Deus. Amém? Então nós temos essa responsabilidade. Resumindo, o que eu estou querendo dizer? Que tudo que nós achamos que temos não é nosso. Amém? Não é nosso. Não é meu. Nada do que nós temos nos pertence. Pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos, ou seja, o Senhor nos permite, nos dá o privilégio de desfrutarmos e de usarmos o que pertence a Deus. Amém? Então, você pertence a Deus. A sua vida não é sua, a sua vida é de Deus. Seu corpo pertence a Deus. A roupa que você veste pertence a Deus. O alimento que você ingere pertence a Deus. O trabalho que você tem pertence a Deus. O dinheiro que você tem pertence a Deus. A casa que você tem pertence a Deus. Os móveis pertencem a Deus.
tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. Ou seja, meu querido, nós não temos nada. E tudo o que nós temos pertence a Deus, e Deus nos deu o privilégio de administrar e usufruir de todas estas coisas. Mas todas estas coisas pertencem ao Senhor. É tudo dele. Nada é nosso. Veja que interessante, quando nós nascemos, quando uma criança nasce, ela nasce sem roupa, ela nasce sem nada. Amém, meu querido? E a mesma coisa foi comigo e com você. Nós nascemos sem nada, sem roupa, nus. Mas Deus, Senhor e Criador de todas as coisas, amém? Nos deu o privilégio de usufruirmos e administrarmos todas as coisas criadas por Ele, feitas por Ele. Amém? Então nada do que nós temos nos pertence. Amém? Então vamos dar sequência aqui. Então veja que o conceito de mordomia cristã, e eu vou passar alguns pontos aqui a respeito do conceito, de mordomia cristã, porque nós estávamos falando aqui a respeito de ser um dispenseiro, a respeito da mordomia, Então nós vimos que isso está ligado ao fato de nós administrarmos as coisas de Deus. Amém? Deus nos chamou e nos deu uma responsabilidade perante Ele de administrarmos as coisas do Senhor. Então eu dei alguns exemplos aqui de que nós não temos nada. Outros exemplos: teu casamento não é seu, é do Senhor. Sua esposa não é sua, é do Senhor. Seu marido não é seu, é do Senhor. Seus filhos não são seus, são do Senhor. Até o teu animalzinho de estimação, seu cachorrinho, seu gato, no caso do Davi, que o Davi cria tubarão em casa, irmãos. De verdade, Davi da Aninha. Ele tem um aquário na casa dele lá, tem até tubarão lá dentro. Mas esses não pertence a você também, Davi, pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Então o passarinho que você tem lá na gaiola, enfim, tudo que você tem, nada é seu, é do Senhor. Só que o Senhor te dá a responsabilidade para que você venha administrar, e como administrador você também venha usufruir disso, Você possa tirar proveito destas coisas, mas de uma maneira sadia, de uma maneira santa, de uma maneira em que o nome do Senhor venha a ser glorificado, de uma maneira que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Por isso que lá no começo, nós falamos que nós somos responsáveis perante Deus pelo uso apropriado das coisas de Deus. Então nós vimos aí a respeito do tempo, das oportunidades, das capacidades. Amém? Falando em capacidade, se eu toco na igreja bateria, guitarra, teclado, tal, essa capacidade, meu querido, também não é sua, não. Ela é de Deus. Ela pertence a Deus. Eu canto, adoro cantar, minha voz é linda, maravilhosa, eu tenho uma voz muito boa, não sei o que. A sua voz também não é sua, a sua voz pertence a Deus. Nossa, eu sei pregar, não sei o que. Não. Também não. Não, irmão, também não. Tudo pertence a Deus. Tudo é do Senhor. Nós não temos
nada. Amém? Lembra daquele versículo que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer? É isso. Nada podemos fazer sem o Senhor. Até para sobreviver neste mundo, nós dependemos de Deus. Momento de dormir, deitar, o seu sono, o descanso, não é seu também não. É do Senhor. Tudo é de Deus. Amém? O pastor Joaquim, ele costuma brincar, né, contar uma historinha, acho que os irmãos já ouviram, em que o que você tem aí no bolso? Ah, tenho 2 moedinhas. Não, isso não é seu. É Jesus falando: isso não é seu, isso é meu. Ah, o que é isso aqui? Ah, é meu tênis. Não, esse tênis não é seu, é meu. E aí, no final das contas, é aquilo que eu falei: fica do jeitinho que veio ao mundo. Nu. Amém? Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. A palavra mesmo fala, Jesus falando: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós não somos nada sem o Senhor. Amém? Então, momento de nós descermos um degrau, momento de nós descermos do banquinho, de repente, né? Você tenha subido aí no banquinho com a intenção de ficar em evidência, ficar em destaque pelas suas posses, pela sua capacidade, enfim, entenda que nada disso te pertence. Amém? Nós somos apenas administradores. E como administradores, o Senhor nos dá o privilégio de usufruirmos de tudo que pertence a Ele. Amém? Mas de uma maneira sadia, de uma maneira que venha edificar a nossa vida, e assim o nome do Senhor venha a ser também glorificado. Amém? Então, partindo aí dessa introdução, né? O conceito de mordomia cristã, amém? Mordomia cristã. Não estamos falando de mordomia igual a mordomia do mundo. A mordomia cristã é diferente, amém? É diferente. Então, o conceito de mordomia cristã é reconhecer a soberania de Deus. Em primeiro lugar, é entender que Deus é soberano, que Deus é dono de tudo, que tudo está debaixo da autoridade e da vontade de Deus. Então, de reconhecer a soberania de Deus. Outra coisa, aceitação do cargo de depositários da vida e das possessões e administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então veja, aceitação, você tem que aceitar isso, você tem que compreender isso e aceitar isso perante Deus. E entender que nós somos apenas nós somos como é que eu falei? Deus nos chamou para sermos administradores, né? Então temos que entender isso e aceitar a aceitação do cargo de depositários, amém? Responsáveis pelo quê? Pela vida, as possessões e a administração das mesmas, de todas as coisas, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Tem um brequezinho aí, né? Nessa questão. Porque a gente poderia muito bem falar: nossa, Deus me chamou para ser administrador de tudo que Ele tem. Eu sou um administrador de tudo que pertence a Deus. Que maravilha! E eu posso usufruir de tudo isso. Deus me permite usufruir de tudo isso. Mas veja, lá no começo eu falei:
usufruir de modo apropriado. E aqui ele vem dizendo que aceitação do cargo de depositários da vida e das possessões e administração das mesmas, ou seja, a administração de todas as coisas que pertencem a Deus, de acordo, veja, de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a minha vontade e a tua vontade. Nós vamos administrar e usufruir, sim, mas de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, se você estava achando que o negócio é mais tranquilo, né? É mais largado, não é largado não. Amém? Não é largado não. As coisas de Deus são sérias e Ele confiou isso à sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então o Senhor nos deu a responsabilidade perante Ele de administrarmos e usufruirmos de tudo que pertence a Deus, de maneira que esteja de acordo com a vontade de Deus. Então eu não vou administrar, eu não vou usufruir de acordo com a minha vontade, do jeito que eu quero fazer, da maneira que eu quero administrar, da maneira que eu quero usufruir. Não, é de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? É de acordo com a vontade de Deus. Tudo pertence a Deus. O Senhor nos chamou e nos deu essa responsabilidade, e essa responsabilidade é um privilégio que nós temos de administrar e usufruir das coisas de Deus, mas segundo a vontade e direção de Deus. Ordem e decência, irmãos. Então, eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso administrar da maneira que eu entendo que tem que ser. Eu não posso administrar de qualquer jeito. Eu não posso usufruir das coisas de Deus. Eu não posso usufruir do que pertence a Deus, e Deus me deu essa responsabilidade de usufruir também, de qualquer maneira, de qualquer jeito, segundo a minha vontade, segundo o meu interesse, segundo os meus planos, segundo o meu entendimento ou o meu conhecimento. Não. É segundo a vontade de Deus. Então eu administro as coisas de Deus e eu usufruo das coisas de Deus segundo a vontade e a direção de Deus. O ponto é esse. Amém, irmãos? Então por isso que o exercício da mordomia para com Deus, ele requer responsabilidade, ele requer compromisso, ele requer que nós sejamos fiéis perante o Senhor. Por isso que 1 Coríntios 4:2 fala: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, ou seja, o que se requer dos mordomos, é que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel, fidelidade para com Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ainda dentro do conceito, né, de mordomia, Deus é dono de tudo e de todos e nos colocou neste mundo para administrarmos a sua criação. Amém? Reforçando aquilo que nós já estávamos falando, aquilo que nós já estávamos comentando aqui, né? Então, Deus é dono de tudo, Deus é dono de tudo e de todos, dono de tudo e de todos, e nos colocou
neste mundo para administrarmos a sua criação. Ou seja, colocou a igreja, nós, eu, você, igreja, neste mundo, neste tempo, nesta terra, para administrarmos a sua criação. E eu completo aqui, segundo a sua santa vontade, segundo a sua santa direção. Deus irá te direcionar, Deus irá dizer qual é a vontade dele, de que maneira eu e você vamos administrar e usufruir da criação de Deus. Amém? Veja, palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. Salmos 24, versículo 1, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então aqui a palavra do Senhor confirmando o que nós estávamos conversando até este momento, né? Salmos 24, versículo 1. Ao Senhor pertence, ao Senhor pertence. O que pertence ao Senhor? A terra e tudo o que nela se contém. A terra pertence a Deus e tudo que existe nela pertence ao Senhor. O mundo pertence ao Senhor e todos os que nele habitam, todos que habitam no mundo pertencem ao Senhor. Então tudo pertence a Deus. Amém? Veja, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? O Senhor é Senhor de tudo. Ele é soberano. A soberania de Deus está acima de qualquer coisa. Deus é soberano. Deus é soberano. Amém? Amém? É um privilégio. É um privilégio que nós temos. É um privilégio que o Senhor nos dá como igreja de Jesus Cristo, de poder administrar a criação de Deus, de administrar a terra e tudo que nela há, o mundo e todos que nele habitam, de uma forma que nós venhamos usufruir também de todas estas coisas e que através da nossa obediência, através da nossa fidelidade para com Deus, o Senhor venha a ser glorificado, o Senhor venha a ser exaltado através do meu e do seu serviço de mordomia perante Deus. Ai, coisa linda. Amém? Desenvolver o amor de Deus nesta terra. Mostrar o amor de Deus através da nossa administração. Mostrar o amor de Deus através da maneira que nós usufruímos dos bens de Deus, das coisas de Deus. Amém, irmãos? Só por amor. Só quem ama vai se preocupar, vai se dedicar em administrar e usufruir de maneira justa, de maneira honrosa, de maneira aonde o Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Então vamos lá. Deus criou tudo que existe no mundo. Já vimos isso no Salmo 24, 1. Deus também criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 28,
Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Então o Senhor criou a terra, criou os céus, criou todas as coisas, inclusive criou o homem, criou o ser humano, criou a mim e a você. Veja que interessante, né? O homem, o ser humano, ele pertence a Deus. Ele pertence a Deus. E nós, como igreja, somos administradores das coisas de Deus. Somos administradores das coisas de Deus. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos que prestar um bom serviço como dispenseiros de Deus e como mordomos de Deus para com todos. Seja cristão ou não cristão, independente de cor, independente de raça, independente de religião, independente de condição financeira, independente de qualquer coisa. Nós temos que desenvolver o amor de Deus nesta terra, neste mundo. Amém? Nós temos que ter essa consciência, temos que ter essa percepção também nessa questão. Deus criou o homem, independente de quem seja. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar pelas vidas, porque nós somos os administradores de Deus. Deus nos chamou, Deus nos colocou, nos deu essa responsabilidade de cuidar das coisas dele. E o ser humano pertence a Deus. Amém? Ah, pai, irmão, eu não aguento meu marido, ele não quer saber de igreja, ele não quer saber disso, ele não quer saber daquilo. Ah, eu não aguento a minha mulher, ah, não sei o que lá. Seu marido pertence a Deus. Sua mulher pertence a Deus. Sua família pertence a Deus. Essa pessoa, e como eu sempre falo aqui, né? Eu me coloco em primeiro lugar de tudo que o Espírito Santo trata com a gente aqui, porque eu também preciso, porque eu também erro. Essa pessoa que às vezes a gente rejeita, que às vezes a gente descarta, que às vezes a gente evita. É difícil, irmãos, é difícil. É difícil. É difícil porque o Espírito Santo está tocando nesse assunto e eu lembro de pessoas, até parentes, eles pertencem a Deus. E nós somos mordomos do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. E a gente tem que desenvolver o amor de Deus através da mordomia, através do serviço de administrar tudo que pertence a Deus. E essa pessoa pertence a Deus. Essa pessoa é do Senhor. E nós somos responsáveis. Você é responsável, eu sou responsável. Amém, irmãos? Somos responsáveis. Que o Senhor trate o nosso coração, que o Senhor molde o nosso coração, que o Senhor quebre toda essa
toda essa barreira na minha vida e na sua vida, e que a gente possa, através do amor, através do perdão, administrar a vida dessa pessoa, espiritualmente falando e fisicamente falando também, administrar no sentido de amar, no sentido de se colocar no lugar, no sentido de entender que ela é, ou ele, essa pessoa, ela é amada de Deus, essa pessoa, Jesus se entregou por ela também lá na cruz do Calvário. Jesus morreu por ela também. Oh, Senhor, quebra essas barreiras nas nossas vidas, Senhor. Quebra essas barreiras, Senhor, nos nossos corações, no meu coração, Senhor, que a gente possa exercer, Senhor, a mordomia com fidelidade, Senhor, para com estas pessoas. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a liberar perdão. Nos ajuda, Senhor, a liberar perdão, Senhor. A olhar para estas pessoas com os teus olhos e a amá-las com o teu amor, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, Deus criou tudo que existe no mundo, também criou o homem, a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 28, nós já lemos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Então veja, Deus confiou sua criação nas mãos do homem. Amém? Tudo o que Deus criou, tudo o que Deus fez, tudo o que existe, tudo o que há, o Senhor confiou nas mãos do homem. E isso teve início em Adão, porque toda a criação de Deus, o Senhor colocou aos cuidados de Adão, para que ele pudesse cuidar, né? Para que ele pudesse administrar toda a criação do Senhor. Amém? Veja, isso não significa que Deus abandonou, né, o mundo, abandonou a criação. Antes, o Senhor fez de nós, né, fez dos seres humanos, ou seja, fez de Adão o seu mordomo. Adão era um mordomo de Deus. Adão foi o primeiro mordomo. Adão foi o primeiro a exercer mordomia perante Deus. Adão foi o primeiro a receber da parte de Deus a responsabilidade perante o Senhor de cuidar de toda a criação de Deus. Deus deu essa responsabilidade para Adão. Então Deus confiou sua criação nas mãos do homem, nas mãos de Adão, para que ele pudesse cuidar dela. Então entenda que Deus, nessa atitude, nessa postura de entregar toda a criação na mão do homem, não é uma postura no sentido de que Deus entregou tudo na mão do homem, entregou tudo na mão de Adão, Deus abriu mão, abandonou o mundo, abandonou a criação, e Adão que administre, e Adão que cuide da maneira que ele bem entender. Nós já vimos que não é assim. Amém? Não é desta forma, não é desta maneira. Porque se nós estivermos agindo, ou seja, se nós estivermos administrando
as coisas de Deus, segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, nós estamos em pecado. Nós estamos em pecado, nós estamos pecando perante Deus, e o pecado traz a separação entre o homem e Deus. Então, que eu e você não venhamos estar em falha, que a gente não venha estar em pecado perante Deus. Amém? Então sonda nesta noite, sonda o teu coração, sonda o mais íntimo do teu ser juntamente comigo, e vamos avaliar de que maneira nós estamos administrando os bens de Deus. Amém? Então, Deus não abandonou o mundo, não abandonou a criação nas mãos do homem. Antes, fez dos seres humanos, ou seja, como eu falei de Adão, seus mordomos. Amém? Palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, Adão, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém, irmãos? Então veja aí a palavra do Senhor trazendo confirmação para nós a este respeito. Tomou, o Senhor pegou o homem, pegou Adão e o colocou lá no jardim do Éden para que ele o cultivasse, para que ele o guardasse, para que ele zelasse pela criação de Deus. Então Adão era responsável. Adão exercia a função de mordomo de Deus. Adão administrava o jardim do Éden. Adão administrava toda a criação do Senhor. Toda ela, toda, sem exceção, toda ela. O Senhor colocou tudo sob a responsabilidade de Adão, segundo a direção de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque, como eu já li aqui, Deus não abandonou a criação na mão de Adão, não largou de qualquer forma na mão de Adão, não era assim. Tanto que a palavra, se você for ler desde a criação, você vai perceber que Deus dá essa responsabilidade para Adão, para que ele administre e usufrua de toda a criação, e que ele seja responsável, como diz aí no versículo capítulo 2, 15 de Gênesis, né? Que Deus o colocou lá no jardim para que ele pudesse cultivar e guardar, zelar, tomar conta. E a palavra também diz que no final do dia, na viração do dia, Deus vinha ao encontro de Adão para conversar com Adão a respeito da administração da criação de Deus. Amém? Então, é segundo a vontade de Deus, segundo a direção e orientação de Deus. Veja, depois da queda, o homem se rebelou contra seu Criador e quis se apossar da terra, transformando o mundo em um verdadeiro caos. Amém? Então, quando o pecado entrou, né, houve uma rebelião, o homem se rebelou, né? Se rebelou contra Deus, contra o seu Criador, e aí quis se apossar da terra, quis se apossar da criação, quis se apossar do que pertencia a Deus, e aí acabou transformando o mundo num verdadeiro caos, que é o que nós vemos hoje, é o que nós vivenciamos hoje, né? O verdadeiro caos que está o mundo, o verdadeiro caos que está a criação de Deus. O mundo ainda pertence ao Senhor. Tudo pertence a Deus. Ele não abriu mão de nada.
Amém? Mas o Senhor levantou a sua igreja em Jesus Cristo para administrar novamente a sua criação. Amém? Então o pecado ele trouxe esse caos, essa confusão toda com relação à criação, com relação ao exercício da mordomia do homem. Também acabou se perdendo, porque o homem já não exercia mais a mordomia segundo a vontade de Deus, mas segundo os seus próprios interesses. E quando nós seguimos os nossos próprios interesses, nós estamos em pecado. Amém? E aí o mundo caminhou para o que é hoje. Então veja, o homem foi um servo mau e negligente, que usufruiu de maneira inapropriada dos bens do seu senhor. Amém? Então o homem foi um servo mau e negligente, que usufruiu de maneira inapropriada dos bens do seu senhor. E isso, infelizmente, ainda acontece no nosso meio. Amém? Temos muitos homens e mulheres que administram muito mal, administram de uma maneira pessoal, interesseira, egoísta e usufruem da mesma forma das coisas de Deus. Infelizmente, ainda há pessoas assim. Infelizmente, há pessoas assim, principalmente no meio da igreja. Amém? Glorifico a Deus porque não é o nosso caso, mas se de repente o Espírito Santo falar com você assim como Ele está falando comigo, que o Senhor nos direcione e nos posicione no lugar certo para que a gente possa exercer o serviço de mordomia perante Deus de uma maneira agradável a Deus. Amém? De uma maneira onde a gente venha ser fiel ao Senhor. Amém, queridos? Então, o homem foi um servo mau e negligente que usufruiu de maneira inapropriada dos bens do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 17, a palavra diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o seu sustento durante os dias de tua vida. Amém? Maldita é a terra por tua causa, porque Adão foi um servo mau e negligente, e que usufruiu de maneira inapropriada dos bens do seu Senhor, ou seja, usufruiu de maneira inapropriada do jardim do Éden, ou seja, satisfazendo os seus desejos, satisfazendo a sua curiosidade, não fazendo segundo a vontade de Deus. Amém? Ou seja, desobedecendo ao Senhor. Então, a terra ela foi afetada por causa do pecado, e as consequências disso são reveladas no decorrer da história humana, né? Então toda a trajetória da história humana, desde Adão, dessa má administração de Adão, desobedecendo a Deus, né? Então a terra ela vem sofrendo consequências por causa da desobediência, por causa do pecado, e essas consequências elas vão sendo reveladas no decorrer da história humana,
e aí nós chegamos aonde nós chegamos, onde nós estamos, o mundo da maneira que está, da forma que está. Amém? Veja, interessante, né? Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus onde não existe rancor. Amém? A palavra é essa. Não existe rancor em Deus, né? Deus não guardou o rancor do homem, Deus não guardou o rancor do ser humano por conta da sua má administração. Adão, né, desobedecendo a Deus, pecando contra Deus, né? Mas Deus não guardou o rancor da humanidade e o Senhor nos deu uma segunda chance. O Senhor deu ao homem uma segunda chance de mostrar serviço. Amém? Mordomia significa serviço. Mordomo significa serviço, servir. Amém? O Senhor nos deu uma segunda chance para servir ao Senhor. Amém? Então, é um privilégio, é uma oportunidade maravilhosa, linda da parte de Deus em nos chamar em Jesus Cristo, em chamar a igreja em Jesus Cristo para exercermos a mordomia, né? Para exercermos o serviço a Deus, para administrarmos as coisas de Deus. E assim também o Senhor nos permite usufruir delas, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Amém? Então Deus nos dá essa oportunidade. Então veja, Jesus teve que pagar o preço pelos nossos pecados, a fim de restabelecer a paz entre o homem e Deus. Também veio colocar ordem na terra. Amém? Então Jesus veio para restabelecer a paz entre o homem e Deus e colocar ordem na terra, né? Então, em Jesus nós temos essa segunda oportunidade, essa chance que Adão teve. Agora nós em Jesus, nós igreja, em Jesus temos essa oportunidade de exercermos a mordomia, ou seja, de administrarmos a criação de Deus. Amém? A criação de Deus. Veja, através de Jesus, um novo grupo de pessoas foram chamadas para dar continuidade à obra de Cristo aqui na terra. Amém? Nós fomos chamados, e esse grupo é a igreja, nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós somos o Israel de Deus, os escolhidos do Senhor, e em Jesus Cristo nós fomos chamados pelo Senhor para exercermos a mordomia, para exercermos essa função, exercermos esse serviço de administrar a criação de Deus, de administrar as coisas de Deus, de dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra, como mordomos. Amém? Mordomos de Cristo. Mordomos de Deus, administrando a obra do Senhor, administrando a criação do Senhor, administrando todas as coisas do Senhor. E Deus é tão bom que nos permite usufruir disso. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos direciona, que Ele nos conduz, Ele não nos deixa sozinhos.
a ponto de ficarmos sem saber o que fazer, para onde ir. Não, Ele nos direciona. Amém? Nós somos administradores, nós somos mordomos de Deus, direcionados por Ele. Direcionados por Ele, para fazer a vontade dEle, para exercer o querer dEle. E a vontade do Senhor e o querer do Senhor está na sua palavra, está nas Escrituras. E o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos conduzir, para nos direcionar, para nos ajudar a sermos bons administradores. A sermos bons administradores. E a usufruir desta administração de maneira justa, de maneira correta, de maneira apropriada. Amém? Lembrei aqui de José do Egito, quando ele vai para a casa de Potifar, e ali ele começa a administrar a casa de Potifar, e administrar todos os bens de Potifar, e administrar a vida de Potifar. E veja que interessante, tudo que José faz, tudo que ele faz prospera, tudo que ele toca prospera. Por quê? Porque Deus está no controle. Porque Deus tem que nos direcionar. Porque nós temos que fazer a vontade de Deus. Não bater no peito e dizer: eu sou um administrador de Deus e eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero e quando eu quero. Não. Nunca, jamais. Porque senão você vai estar em pecado. Amém? Então, através de Jesus, o Senhor levanta a igreja é levantada através de Jesus. Em Jesus, a igreja do Senhor é levantada para novamente assumir, administrar as coisas de Deus segundo a sua vontade e o seu querer. Amém? Fomos chamados e escolhidos por Deus para refletirmos os valores do reino de Deus. Amém? Ó, fomos chamados, né? A igreja do Senhor, fomos chamados e escolhidos por Deus para refletir os valores do reino. Deus nos escolheu para sermos seus mordomos. Nós, igreja do Senhor, temos a responsabilidade de cuidar e zelar por tudo que Deus criou, ou seja, cuidar dos bens de nosso Senhor. Amém? Vou ler mais uma vez esse finalzinho aqui. Nós, igreja, eu e você, igreja do Senhor, temos a responsabilidade perante Deus de cuidar e zelar por tudo o que Deus criou, ou seja, cuidar dos bens de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas. E aqui, para encerrar, eu queria pontuar algumas características distintas do mordomo cristão. Amém? Veja, primeiro ponto: reconhecer a Cristo como o Senhor e não como Senhor. Jesus Cristo não é Senhor, Ele é o Senhor. Ele é único, o único Senhor. Amém? Mateus 6,33, já falamos muito a respeito desse versículo. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, temos que entender e reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor. Então, nós temos que buscar ao Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Outro ponto:
reconhecer que Deus é o legítimo dono de tudo. Amém? Se eu e você não reconhecermos que Deus é o legítimo dono de tudo, nós não vamos conseguir exercer o serviço de mordomia perante Deus, e nós vamos estar em pecado. Amém? Então há necessidade que nós entendamos e que a gente reconheça que Deus é o único é o único e legítimo dono de tudo. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Amém? Um versículo maravilhoso que sela tudo que a gente estava falando até agora, né? Principalmente essa parte de reconhecer que Deus é o legítimo dono de tudo. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há, tudo que nela existe pertence ao Senhor. Amém? Outra característica, precisamos nos esforçar. Amém? Precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar. Para quê? Para descobrirmos qual é o propósito de Deus para o uso adequado de cada bem. Amém, irmãos? Precisamos nos esforçar e buscar o Senhor, a fim de saber qual é o propósito de Deus. Como Deus quer que eu e você, a gente administre e use de maneira adequada os bens que o Senhor coloca sobre a nossa responsabilidade. Lucas capítulo 12, versículo 42 e 44 diz assim a palavra: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém? Nós sejamos dedicados, nós sejamos obedientes. Amém? Perante o Senhor. Nós temos que seguir, né? Seguir os propósitos de Deus em toda a nossa maneira de viver, ou seja, os propósitos de Deus, eles têm que estar ativos, né? Tem que estar sendo demonstrados. Os propósitos de Deus têm que ser demonstrados através da nossa maneira de viver. Amém? A nossa maneira de viver tem que demonstrar os propósitos de Deus para esta terra, para esta humanidade. Amém? Temos que ter o controle de Cristo, né? Na aquisição de bens, né? O controle de Cristo, a administração, ela tem que ter um controle, e esse controle é da parte de Deus para a nossa vida. Ele é que vai controlar, Ele é que vai nos direcionar, Ele é que vai nos conduzir até na aquisição de bens. Tudo pertence ao Senhor, até isso o Senhor tem que nos direcionar, porque nós, como administradores, se não formos direcionados pelo Senhor, se nós não formos direcionados pelo Espírito Santo, nós vamos fazer coisas erradas. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar. Amém? E precisamos dar testemunho do nosso amor a Cristo através do uso dos bens materiais. Amém? Então o Senhor nos chama para sermos administradores e para usufruirmos. E esse usufruir, nós temos que dar testemunho do nosso amor por Cristo, na maneira com a qual nós usufruímos
dos bens do Senhor, como administradores dele. Amém? E para encerrar, eu quero apenas ler um texto aqui, e eu vou estar orando com os irmãos, e nós vamos estar encerrando. Eu gostaria que você prestasse atenção. Diz assim: chegará o dia do acerto de contas. Deus pedirá conta de tudo que fizemos com o que Ele nos deu: nosso corpo, nosso tempo, nossas posses, nossos bens, nossos talentos, nossos dons e nossas responsabilidades ministeriais. Todos que lideram um grupo de pessoas, seja com 2 ou com 2.000, seja de crianças ou uma grande igreja, todos nós daremos contas a Deus da vida dessas pessoas. Esforcemo-nos para que naquele dia sejamos achados como mordomos fiéis e entregamos tudo que Ele nos confiou com muito amor e carinho e com muitos frutos. Amém? O Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida poderosamente com relação ao que Ele ministrou aos nossos corações nesta noite, e que a gente venha produzir frutos nesse sentido para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, e eu quero aproveitar aqui e deixar um beijo carinhoso para todas as mamães. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue exercendo a mordomia perante Deus na sua casa, para com o seu marido, seus filhos, seus familiares, porque tudo e todos pertencem ao Senhor, e o Senhor te escolheu para ser mordomo dele. Amém? Para cuidar, para administrar e usufruir de todas as coisas, de todos os benefícios de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Mais uma vez, um beijo carinhoso para você. Uma ótima semana a todos. Amém? Glória a Deus pela palavra de Deus pregada nessa noite, através do diácono Edson. E eu fiz algumas anotações aqui que nós devemos usar apropriadamente a nossa vida. Nós devemos ter a responsabilidade de administrar a nossa vida para com Deus, de acordo com a vontade dEle. Então, eu perguntaria para você nessa noite: como está a tua vida para com o Senhor? Será que você está vivendo os propósitos de Deus na tua vida? Nós pertencemos ao Senhor. Nós devemos viver para a glória de Deus. Será que o nosso casamento pertence ao Senhor? Quantos casamentos estão destruídos, precisando de uma restauração? Será que como que você está administrando o teu casamento? Será que você está sendo fiel, dispenseiro fiel? Será que você tem cuidado dos seus filhos como convém? Então o Senhor nos chama nessa noite a refletir sobre essas verdades que foram pregadas. A nossa vida pertence ao Senhor. O nosso casamento pertence ao Senhor. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. A nossa profissão pertence
pertence ao Senhor. Aquilo que o Senhor nos deu como ministério, as nossas habilidades, aquilo que Ele nos dotou, pertencem a Ele e que sejam para a glória dEle. Então, nessa noite, vamos orar a Deus, nesse momento, para que você ore pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, para que você use com fidelidade tudo aquilo que Deus te deu, você possa administrar para a glória de Deus. Pai eterno, nós te louvamos pela palavra de Deus que foi pregada nessa noite, Senhor. Pai, que nós venhamos a refletir sobre como anda a nossa vida, Senhor. E que nós possamos, Senhor, ser tocados pela Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos administrar a nossa vida conforme a Tua vontade para a Tua glória, Senhor. Que nós possamos lutar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Que nossa profissão, nosso ministério seja para a honra e glória do Teu nome. Eu oro, Senhor, para que a Tua igreja compreenda essa verdade incrível, Senhor, que foi pregada. Quando nós pertencemos ao Senhor, então toda a nossa vida será dele. E que o Senhor possa nos dar sabedoria de como administrar isso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento eu queria também orar pelas mães, dedicar uma oração para todas as mamães. Hoje é um dia especial, Dia das Mães. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por cada mãe, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que o Senhor deu o dom, Senhor, de um dia se tornar mãe, Senhor. De um filho, de uma filha, Senhor. Pai, eu quero orar para que o Senhor continue, Senhor, guardando, que o Senhor continue protegendo, que o Senhor continue fortalecendo, Senhor, a cada dia, Senhor, cada mãe, Senhor. Pai eterno, eu quero orar também para que o Senhor cumpra, Senhor, na vida de cada mamãe, Senhor, todo o Teu propósito, Senhor. Que elas vivenciem, Senhor, tudo aquilo que o Senhor um dia planejou e projetou, Senhor, para elas, Senhor, como mãe, Senhor. Que elas, Senhor, experimentem, Senhor, em vida, meu Deus, toda a alegria e bênção do Senhor, meu Pai. Nós abençoamos, Senhor, cada uma delas, meu Pai. Que elas, meu Deus, venham a sentir, Senhor, todo o amor de Ti, Senhor, para com a vida delas, meu Pai. Que elas sintam um abraço delas, o Seu abraço, Senhor, na vida delas, meu Pai. E que elas, Senhor, sintam, Senhor, o amor de Seus filhos, meu Pai, e de suas famílias, meu Deus. Nós abençoamos, ó Deus, no nome glorioso do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Parabéns você que é mãe, ok? Receba o meu abraço. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Deus abençoe vocês. Semana de vitória. Amo vocês em Cristo Jesus.